Muito bem, pessoal, nós voltamos aqui a falar ainda da Revolução Russa e os seus desdobramentos. Seria muito mais gostoso, com certeza, estar em sala de aula e discutindo, debatendo essas questões com vocês, mas infelizmente a gente vai ter que fazer por esse canal e o vídeo precisa ser curto para que vocês assistam, para que vocês vejam e consigam absorver alguma coisinha aí, né? Então, falando sobre a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? A Rússia, ela em 1914, ela entra na Primeira Guerra Mundial e ela vai combater os alemães e o Império Austro-Húngaro. Vocês se recordam que no vídeo passado eu falei com vocês que a Rússia ela luta com o Japão, na China por causa do território da Manchúria e perde. Ela sai extremamente desgastada desse conflito, muito desgastada. Economicamente, a Rússia não estava lá essas coisas quando ela entra na guerra. Só que o que a Rússia, o que o governo do czar ele espera? Ele espera que a Primeira Guerra fosse uma guerra curta, que ela acabasse logo. Ninguém esperava que ela ia de 14 a 18, né? Então foi muito tempo, o exército não estava preparado para isso, né? A Rússia ela chega a mobilizar 1,7 milhões. Ela chega a mobilizar, deixa eu pegar o dado aqui para vocês, 13 milhões de soldados. Então são 13 milhões de soldados, mas daquele modelo. Equipamento velho, arma velha, soldado mal pago, soldado mal treinado. E estima-se que 1,7 milhões de soldados morreram na frente de batalha. E tá acontecendo a guerra, né? E o que acontece? 2 anos depois de conflitos, da Rússia envolvida em conflitos, a economia dentro do país, ela começa a entrar em colapso. O sistema de transporte, ele está destruído, a agricultura está desolada, acabada, o povo passa fome cabulosa. As cidades industriais, que é Moscou e Petrogrado hoje ela é conhecida como São Petersburgo, os operários eles vão parar a cidade. Parar como? Vão fazer greve, vão cruzar os braços, né? Esse fracasso que o governo passa na Revolução, na Primeira Guerra Mundial, o povo culpa quem? Culpa o czar. Nisso daí, pessoal, lá naquela revolução de 1905, do Domingo Sangrento, o Lenin, que vai ser a maior liderança comunista da história do mundo e da história da Rússia, ele foi exilado. Para ele não ser preso, o czar deu a opção dele ser exilado. O que é ser exilado? Ele ser forçado a abandonar o país. Com isso, só que o Lenin não parou com a sua militância, ele não parou de lutar em favor da Rússia e ele comandava um movimento comunista de fora do país. Dentro dessa revolução toda aí, desses protestos todos, que tudo articulado por fora pelo Lenin, o czar Nicolau, ele abdica do trono. Por quê? Porque parte dos bolcheviques, o czar, ele estava viajando de uma cidade para outra, de trem. Na cidade que ele ia chegar, vários militantes bolcheviques, lembra que eu falei para vocês dos bolcheviques, que significa maioria, e era aquele partido formado ali por militares de baixa patente, operários e camponeses, lembra disso daí? Pois é, os bolcheviques estavam esperando ele numa estação de trem, armados, para forçar a abdicação dele. O Nicolau II, ele soube dessa notícia, mandou parar o trem, voltou para a cidade aonde ele estava e de lá ele abdicou do trono.
Então Nicolau II não manda mais na Rússia. O que acontece agora aqui? Na Rússia se instaura um governo provisório. Só que esse governo provisório, ele vai ter como liderança um menchevique, aquela galera endinheirada lá do Partido Social Democrata, que ficou os mencheviques e os bolcheviques. O nome dessa liderança é Alexander Kerensky, tá? Grave esse nome, Alexander Kerensky. Ele vai se tornar líder do governo. Ele vai promover aí, ele pertence a uma galera endinheirada, só que essa galera endinheirada, ela vai querer se perpetuar no poder. O que eles vão fazer? Para dar uma disfarçada que vai atender o povo, que aqui é representado pelos bolcheviques, ele vai promover uma reforma, só que não vai mexer muito nas estruturas. O povo ainda vai continuar se lascando. O que ele promoveu como reforma? A redução da jornada de trabalho diária de 12 para 8, a anistia dos presos políticos e a permissão que os exilados voltem ao país. Nisso, o Lenin volta, tá? Mas essa anistia, ela sofre pressão da Alemanha, tá? Porque a Alemanha protege o Lenin, que estava exilado na Suíça, para que ele passe com segurança por todo o fronte de batalha que estava acontecendo. Isso aí, gente, a Primeira Guerra tá pipocando. A revolução, isso aqui nós estamos falando em 1917. A guerra só acaba em 1918. Então a Europa ainda tá pipocando, aquela bagaceira de guerra, aquele negócio todo, beleza? A Alemanha tira o Lenin com segurança da Suíça, que ele estava exilado na Suíça, e ele vai para a Rússia em segurança, né? E porque o Kerensky, como governante provisório, ele possibilitou isso daí, tá? A garantia das liberdades fundamentais do cidadão, ou seja, o cidadão agora ele tem direito de se expressar e tem o direito de livre associação. Então a fundação de partidos políticos, vão surgir na Rússia aí os sindicatos e mais um monte de coisa. O governo provisório, ele não vai resolver os graves problemas. Qual que é o problema mais grave aqui? A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O povo não quer isso, não quer isso. O Kerensky, em vez de tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, deixa a Rússia lá, deixa ela acontecendo, tá? Beneficiado pela permissão de volta dos exilados, o Lenin, como eu disse para vocês, eles regressam para a Rússia em 1917. E aí, o que o Lenin faz? Começa a defender o fim do governo provisório e a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele defende a nacionalização da propriedade privada, ou seja, não vai existir mais propriedade privada, tudo pertence ao Estado, toda a riqueza gerada pertence ao Estado e a responsabilidade de distribuir a riqueza, distribuir como? Gerando empregos, gerando essas coisas todas que geram dinheiro, fica por conta do Estado. A formação da República dos Sovietes. O que são os sovietes? Sovietes é um tipo de conselho de políticos, de operários e de soldados. O lema principal deles era, grava bem esse lema, paz, pão, terra, paz, pão e terra. E também um outro lema é que todo o poder aos sovietes, que é a classe que representa essa maioria aqui, que eu vou falar maioria mesmo, porque a maioria da população ela é pobre, mas é uma minoria em questão de representatividade. Em 1917, e aí vocês precisam entender que existe dois calendários aqui. Tem o calendário gregoriano, que é o que o mundo segue, e o calendário juliano, que é o calendário que a Rússia segue. Em novembro de 1917... Tá? No nosso calendário, mas para os russos é em outubro de 1917, os bolcheviques, que eram liderados por Lenin, e o Trotsky, gravem bem esse nome, Trotsky,
partiram em um confronto armado contra o governo provisório lá do Kerensky. Então eles vão ocupar vários prédios públicos em São Petersburgo, que é aí a segunda cidade mais importante da Rússia, com exceção de Moscou, que era a capital, tá? Eles vão depor o Kerensky, eles vão tirar o Kerensky do poder, apontando um canhão para o prédio onde ele estava. Lenin se torna o presidente do Conselho dos Comissários do Povo e tomou várias medidas nessa presidência que nós vamos comentar aqui. A primeira providência que ele toma é aquilo que ele prometeu. Foi a saída imediata do exército russo da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. Brest é uma cidade da Alemanha e Litovsk é uma cidade da Rússia, que é um tratado de paz, um tratado de não agressão entre os dois países. Segunda coisa que ele faz, o confisco das propriedades privadas dos nobres e da igreja ortodoxa. Então ele tira o poder econômico e tira também o poder espiritual, que o poder espiritual aí justificava a dominação do poder econômico. Então não existe mais propriedade privada, tudo agora pertence ao Estado. E a intervenção na vida econômica russa, tá? Então ele se estabelece no poder. Em 1918, pessoal, prestem bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês. Pessoas ligadas à nobreza, eles vão querer dar um contragolpe. Então o Lenin, ele deu um golpe, tomou o poder. Quem estava no poder vai dar agora um contragolpe, tentando retomar o poder, tirar os bolcheviques do comando. Em resposta a essa contra-revolução, os bolcheviques vão organizar uma força militar chamada de Exército Vermelho. O Exército Vermelho, ele é formado por operários e camponeses. As forças do Exército Vermelho eram lideradas pelo Leon Trotsky, aquele que eu falei com vocês, e prestem atenção nesse nome. A cor estava associada aos ideais socialistas lá do Marx. O Exército Vermelho lutou contra o Exército Branco. O Exército Branco, pessoal, era um exército formado por militares, por nobres, que não botavam fé nos bolcheviques. Isso daí é a Guerra Civil de 1917, de 1918, que na verdade foi de 1918 a 1921. Essa guerra perdurou e durante a Guerra Civil, os bolcheviques adotaram um sistema chamado de comunismo de guerra, que marca por medidas aí extremamente radicais. Radicais porque eles prenderam pessoas, torturaram pessoas, executaram pessoas, tá? Aboliram as liberdades, a liberdade de imprensa ela foi abolida e houve um julgamento sumário, ou seja, quem prendia já julgava e se precisava já executava. Em 1921, o Exército Vermelho vence essa guerra civil e o Partido Comunista, que reunia os bolcheviques, se consolidou no poder na Rússia. E a partir daí, os países ocidentais que tentaram isolar a Rússia em um cenário internacional para que os grupos capitalistas, a Revolução Socialista representava uma ameaça à propriedade privada, tá? Então vocês viram aí quantos elementos a gente falou hoje. Falamos aí da Revolução de 1917, que derrubou o czar. Depois veio o governo provisório do Kerensky, que mudou pouca coisa, mas ele trouxe o Lenin de volta à Rússia com a anistia. O Lenin, ele assume o poder, derrubando o Kerensky. Quem perdeu a revolução do Lenin quis fazer uma contra-revolução. Foi mais um período de guerra civil aí que durou alguns anos, tá? E que o comunismo se instaura na Rússia e brecando aí liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a propriedade privada.
tá? Nós temos mais um vídeo e a gente se fala já já. Até mais.